Meus irmãos, minhas irmãs, trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Renascer, o nosso fraternal abraço. Sou Virgínia, trabalhadora da Federação Espírita do Estado de Goiás, atualmente colaborando na área da mediunidade, e hoje nós estamos aqui especialmente para falarmos com vocês sobre o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos a afirmativa de Jesus, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só que maravilha! Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nós nos reportamos ao Novo Testamento, quando Jesus, em Cesareia de Filipe, reunido com seus discípulos, lhes pergunta: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles respondem: dizem uns que és João Batista, outros Elias, outros que és Jeremias ou alguns profetas. Jesus pergunta novamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus replica: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e em Marcos também, no capítulo 8, versículo 27 a 30. Então vejam vocês que era a intensa curiosidade das pessoas de saber quem era aquele homem, quem era aquele divino pastor que levava consolo, que levava saúde material, saúde espiritual aos que se acercavam dele. Mas essa curiosidade não era restrita só à população sofredora, ou só aqueles que se dedicavam a buscar entender a criação. O Herodes, o tetrarca, aquele que mandava na região, também ouvira falar muito de Jesus. E ele estava curioso, ele estava temeroso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Herodes então diz: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Lembrando que João Batista fora o precursor do Cristo, ele veio preparar o caminho para o advento de Jesus, eram primos. E Jesus se deixou batizar nas águas do Rio Jordão por João Batista, que afirmou que ele não era digno de pisar nas pegadas do Cristo. Então, vejam vocês que João Batista tinha pleno conhecimento da grandeza de Jesus. Logo depois que ocorreu a transfiguração, lembram da transfiguração? Quando Jesus se dirige ao Monte Tabor, acompanhado de Pedro, João e Tiago Maior, só os três, Pedro, João e Tiago Maior. Eles sobem até o monte e lá Jesus se transfigura, ou melhor dizendo, ele se mostra parcialmente
a grandiosidade do seu espírito. E ao lado dele materializam-se João Batista e Elias. Lembram desse fato? Os nossos companheiros no Monte Tabor, Jesus no meio, irradiando uma luz maravilhosa que aqueles 3 discípulos não conseguiam nem vislumbrar a fisionomia de Jesus. Tal era a grandiosidade da maravilha de Jesus. Ele se transfigura, ele se mostra, ele se modifica. Aquele corpo material que ele se utilizava naquele caminhar, naquela encarnação, se transforma à vista daqueles 3 discípulos em luz. E ao lado dele, Elias e João Batista, materializados. Esse fato a gente chama de transfiguração. E então os seus discípulos o interrogam logo após esse fato, que foi um fato inédito para eles, valendo aqui destacarmos que Pedro, João e Tiago, maior, eram médiuns de efeitos físicos. Então eles doaram os seus fluidos vitais, parte dos seus fluidos vitais, para que ali naquele momento ocorresse a materialização de 2 espíritos, Elias e João Batista. Mas Jesus não foi uma materialização. Jesus se mostrou tal qual ele era, dentro da sua enormidade, dentro da sua grandeza espiritual. Então, após esse fenômeno, que deve ter sido assim um tititi muito grande nas redondezas, seus discípulos perguntaram a Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Os escribas, os conhecedores da lei, dos ensinamentos judaicos, diziam que era importante que Elias, um grande profeta lá do Velho Testamento, retornasse. Isso está escrito no Velho Testamento. E eles perguntam: e por que esses escribas que conhecem tudo dizem que é importante que Elias volte? E Jesus lhes responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, os discípulos compreenderam que Jesus, naquele momento, falava sobre João Batista, que era a reencarnação de Elias. Nós podemos aqui citar os inúmeros colaboradores de Jesus que estiveram aqui na Terra, encarnados como missionários, para ajudar a promover o desenvolvimento desse nosso planeta tão querido. Muitos. Um deles, Elias, na época do Velho Testamento, que reencarna como João Batista, realmente para reforçar aquele ensino que ele trouxera no passado. Então nós nunca estamos desamparados por Deus. Nós estamos sempre amparados, protegidos e esclarecidos pela bondade de Deus. Nesses 2 fatos, a gente pode refletir sobre ressurreição e sobre reencarnação, que basicamente é o item que nos foi passado. Kardec, em A Gênese, no capítulo 15, ele faz o seguinte esclarecimento: ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, certo? Então, ressurreição seria
Alguém morreu, desencarnou, não existe mais a ligação entre o espírito e aquele corpo material, mas que ele tem a capacidade de voltar à vida. Isso é contrário às leis da natureza. Aquele indivíduo que morre, ou seja, que cessa a vida orgânica naquele corpo orgânico, ele não tem condição de retornar. Então, ressurreição não é voltar o espírito a viver um corpo cansado, doente. Isso está lá na Gênese. Emmanuel nos diz que ressurreição é o ressurgimento daquele espírito. Então, já mudou um pouco a compreensão. Então, ressurgir. Tem um ditado muito bonito, uma história muito bonita, que fala da fênix, que ressurge das cinzas. Isso é imaginação, isso é criatividade. Então, a ressurreição é impossível. Hoje, cientificamente comprovado. No passado, no tempo de Jesus, gerando algumas confusões no conhecimento, no entendimento das pessoas. O que aconteceu com Jesus quando falam da ressurreição de Jesus, 3 dias após a sua crucificação? Quando Jesus toma de sua forma fluídica tangível, devido à sua capacidade de materialização, não houve o retorno de Jesus à vida corporal. O que houve ali naquele momento foi a materialização do seu espírito, tendo como base para essa materialização a presença de Maria de Madalena, que provavelmente era médium de efeito físico. Então, o que aconteceu na ressurreição, no 3º dia que Jesus reaparece, na verdade, ele ressurgiu para a vida espiritual. Sim, como todos nós vamos ressurgir quando desencarnarmos. Mas aquele fato foi uma materialização. Então, ressurreição significa ressurgir, reviver na vida espiritual, na verdadeira vida. E aí a gente pode perguntar, mas e quanto à ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim? O que aconteceu? Todos eles estavam mortos, né? Lázaro, mortos aparentemente. Lázaro já tinha o seu corpo iniciado um processo de cadaverização. Ele já tinha mau cheiro, estava lá na caverna. E as irmãs Marta e Maria, desesperadas, pediram que Jesus fosse olhar por ele. E Lázaro revive. Lázaro tinha morrido? Não. Ele estava num processo de catalepsia que hoje é explicado cientificamente. Haja visto que a grande médium Ivone do Amaral Pereira, uma espírita espetacular, maravilhosa, com obras dignas de nós estudarmos e refletirmos, com 1 mês de vida, foi dada como morta. Chegou a ser enterrada. Enterrada não, preparada para o enterro. E a sua mãezinha, num momento de desespero, pegou a criancinha no colo, pediu à Virgem Maria que olhasse pela sua filha, que cuidasse da sua filha. Nesse momento a criança chorou e viveu para desenvolver o grande trabalho que ela se comprometera. Então ela vivenciava ali, naquele momento, com 30 dias de vida, um processo de catalepsia, semelhante ao que aconteceu com Lázaro,
com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim. Jesus, com o seu domínio, com a sua força, com o seu poder fluídico, chegou perto e aplicou um passe nessas pessoas, dando energia para que o organismo, o corpo material, retornasse ao ritmo normal da vida. Não havia ainda acontecido a morte. Volto a falar que quando há a separação do espírito do corpo, é irreversível. Não acontece o renascimento da vida naquele corpo já velho. Então, nesses casos, o corpo espiritual, o espírito ainda não havia se desligado por completo do corpo físico. Dessa forma, na realidade, Jesus operara a cura e não a ressurreição, na acepção legítima do termo. Isso aí está em Gênese, no capítulo 14. Deem uma olhada para que vocês possam se inteirar. E aí, ficando claro que aquele corpo, aquele espírito, não pode retornar àquele corpo debilitado, cansado, surge a reencarnação. Olha só que maravilha. E Jesus falou da reencarnação quando ele disse que era preciso renascer do corpo e do espírito para que a gente pudesse evoluir. Então, reencarnação é uma palavra criada por Kardec, que significa a volta do espírito à carne, a um corpo novo, a um corpinho que ficou durante 9 meses gestando na barriga materna, que começou todo aquele processo de desenvolvimento biológico, como todas as espécies humanas. Isso é reencarnação. É uma oportunidade sublime de nós reaprendermos. Vejam vocês como Deus, nosso Pai, é justo, é misericordioso. Nós temos que evoluir. Nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Essa felicidade, ela é adquirida de acordo com os nossos esforços. Ela não é dada de presente. Ela é conseguida, ela é adquirida pela vontade de nos tornarmos melhores. E como é que nós vamos conseguir nos tornarmos melhores em uma única vida de, digamos assim, 90 anos? É impossível. Ninguém consegue. Então Deus, na sua sabedoria, nos oferece as encarnações, quantas forem necessárias. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Quantas forem necessárias. Nós vamos errar, nós vamos acertar. Nós vamos errar, nós vamos acertar. E nesse trânsito de erros e acertos, nós estaremos sempre aprendendo, porque nós também aprendemos com os nossos erros. Então, podemos encarnar quantas vezes forem necessárias. Um exemplo muito simples que a gente costuma muito falar. Por exemplo, um grande pianista, um grande compositor do iluminismo, Mozart, por exemplo. Ele teria condições de ser aquele conhecedor intenso de música em uma só vida? Ele teria condições de, aos 4 anos, sentar a um piano, a um cravo
e desenvolver aquelas peças maravilhosas, como nós estamos tendo aí nas redes sociais um menininho, se eu não me engano, indiano, de 4 anos, que ele senta-se ao piano e toca como se ele estivesse brincando. Aonde que esse filho de Deus, essa criatura de Deus, conseguiu aprender a tocar daquele jeito? Aos 4 anos de vida material, é impossível. Então aí é uma prova irrefutável da reencarnação. Nós vamos acumulando conhecimentos, acumulando créditos, acumulando uma série de afetos que reforçam a nossa caminhada rumo à felicidade. Então, reencarnação é bênção de Deus e não é punição, não é castigo, porque Deus não castiga. Deus é misericordioso, não existe castigo. Nós estamos a cada etapa da nossa vida aprendendo coisas novas e aperfeiçoando o que a gente não fez de melhor. Fica melhor do que a gente falar que estamos sendo castigados, não é? A cada oportunidade de vida nós estamos nos aprimorando. Devemos seguir as leis naturais de Jesus, as leis de Deus, que, em resumo, a gente tem que vivenciar a caridade. Lei de justiça, lei de amor. Seguir aquele grande conhecimento de que nós vamos sempre colher o que nós plantarmos. Isso é justiça. Mas essa justiça vem envolvida na misericórdia de Deus, porque Deus nos conhece. Deus sabe do que nós somos capazes. Então, em cada oportunidade reencarnatória, nós somos constantemente auxiliados para que tenhamos sucesso. Esse é o nosso caminhar. Então, Paulo, numa carta endereçada à comunidade de Coríntios, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então está aí o nosso querido Paulo de Tarso a nos falar que nós não podemos limitar a nossa esperança em Jesus, a nossa esperança no nosso Pai, que é Deus, em uma única vida, porque não teríamos condições de aprender tudo, de nos tornarmos tudo o que nós podemos ser. Então, temos aí a diferença crucial entre ressurreição e reencarnação. Reencarnação somos nós, essência. Eu, Virgínia, vocês, que depois de uma etapa na vida material, uma etapa pequena, nós retornamos à vida espiritual, à verdadeira vida, com a oportunidade de aprendermos mais. Aprendermos mais para quê? Para nos tornarmos melhores, para sermos espíritos mais evoluídos. E em determinado momento, quando nos encontramos preparados, a gente retorna à Terra, com os nossos afetos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas principalmente com a nossa possibilidade de ser feliz. Isso é fantástico. Então a reencarnação, ela aparece como um dos principais pilares do espiritismo. Um dos principais pilares do espiritismo. Temos outros: comunicabilidade com os espíritos desencarnados, as várias moradas na casa de meu pai, entre tantos outros, a evolução, a lei de ação e reação. Mas a reencarnação entra aí como um pilar muito importante, porque na realidade a gente aprende todos os outros pilares
vivendo. É importante que a gente reencarne, que lá no plano espiritual nós temos todas as oportunidades de aprendizagem, mas é aqui, na vida material, que nós vamos realmente vivenciar o que nós aprendemos em experiências passadas e toda aquela renovação de conhecimento proposta pelo plano espiritual quando do nosso planejamento reencarnatório. Um exemplo simples para vocês que gostam de ler André Luiz. No livro Os Mensageiros é o segundo livro da coleção, André Luiz nos conta que tem um trabalho lá de preparação para os médiuns que irão reencarnar. Já que eu sou da área da mediunidade, deixa eu dar um pitaco da mediunidade. Então ele diz que tem cursos específicos para preparar aqueles que se propõem à tarefa da mediunidade. Tem cursos que duram até 30 anos. Então o espírito fica na colônia Nosso Lar por 30 anos aprendendo a ser médium. Olha só que bacana. E aí eu me questiono, quanto tempo nós devemos levar no plano espiritual para nos prepararmos para a maternidade, para a paternidade, que é o momento crucial da nossa reencarnação, onde damos oportunidade de outros irmãos reencarnarem através do nosso corpo. Então, meus irmãos, reencarnação, como um dos pilares mais importantes do Espiritismo, faz com que a gente perca o medo das penas eternas. Faz com que a gente tenha a certeza que não há castigo. Faz com que tenhamos certeza que não são provações, são experiências de aprendizagem. Faz com que a gente tenha a certeza de que através das expiações, através das provas, a gente vai crescer, a gente vai se tornar melhores. E dessa forma o ânimo nos torna pleno, porque nós temos a condição sine qua non de admitirmos a existência de um Pai, que é Deus, que nos ama, que gosta de nós, que torce por nós para que venhamos a ser felizes. Então, gente, reencarnação é um ato de misericórdia divina em nosso benefício. Olha só que Pai maravilhoso. É ato de misericórdia para conosco, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser ocasião de fazer o bem, praticar a caridade, aprender e auxiliar o próximo para que possamos progredir. Reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, e nós estamos todos submetidos à misericórdia de Deus, com uma única finalidade: progredir, evoluir, ser feliz. Na questão 166, já terminando o nosso bate-papo, Kardec faz uma colocação muito importante. Ele pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Olha só, Kardec, com a sua curiosidade, com a sua inteligência, ele deduziu que em uma só vida não tinha como nós completarmos, né? Nós nos tornarmos espíritos evoluídos. E a resposta dos espíritos: submetendo-se a uma prova de uma nova existência. Pela sua transformação como espírita,
como espírito, como ele realiza essa nova experiência? Bom, aí vai depender de nós, não é? Vai depender de cada um de nós. Como é que nós vamos realizar a nossa evolução, a nossa melhoria? A doutrina espírita serve de ferramenta, porque nos oferece o conhecimento, a aceitação dos ensinamentos do Cristo. Isso é um espetáculo. Mas, meus irmãos, entre o simples conhecimento e entre a ação, tem um espaço a ser caminhado. Nós estamos precisando agora de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Vivenciar os ensinamentos de Jesus é, no meu entender, a ordem do dia. É a prática. Então, nós já temos o conhecimento, nós temos livros, nós temos experiências vividas por inúmeros espíritas, mas o importante agora é nós praticarmos a doutrina do amor através da prática da caridade, através do amor ao próximo, através da dedicação. Nossa, Virgínia, mas é tão difícil. É difícil. É muito difícil, mas a gente pode a cada dia, a cada hora, fazer melhor. Por exemplo, como praticar a caridade dentro da nossa casa? Como? Sendo gentil, tendo boa vontade, tendo paciência. Como é difícil ser paciente, mas não é impossível. E a doutrina dos espíritos nos possibilita. Então, para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, segue uma dica que tem dado muito resultado comigo. Ao despertarmos, primeira coisa, agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela disposição e pelas oportunidades que vão acontecer naquelas próximas horas de nós nos tornarmos melhores. Então, meus irmãos, ressurgir, renascer é recomeçar. E a cada dia nós estamos recomeçando. Que nós possamos nos lembrar sempre de que temos um Pai que é justo, que é bom, que acredita em nós e que temos os exemplos do Cristo, à luz da doutrina espírita que nos mostra o melhor caminho a seguir. Muita paz a todos e que nós possamos, a cada dia, agradecermos pela vida que é abundante ao redor de nós. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.